Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou Walter Câmara Lins, ortodontista, professor e palestrante aqui de Recife, Pernambuco. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre hábito de chupar dedo. Existem vários problemas relacionados ao hábito de chupar dedo. Para muita gente, é só uma questão social, fica feio o menino mais velho chupando o dedo, não sei o que. Não. Na realidade, qualquer interpositor anterior, o que é um interpositor? Qualquer coisa que você vai colocar entre as duas arcadas vai acabar deformando e vai induzir uma mordida aberta na parte anterior. O dedo é um dos fatores etiológicos. O fator etiológico é aquele que é capaz de, por si só, desencadear ou, associado a outros fatores, influenciar no desenvolvimento de uma maloclusão, que é o dente torto. Então, assim, nos interpositores anteriores, por exemplo, super comum a gente falar de três bem básicos, que são a chupeta, em primeiro lugar, dedo, que é o que a gente vai falar agora, e o hábito da mamadeira noturna. Então, quando a criança vai colocar o dedo na boca, na realidade, o que é que vai acontecer? Esse dedo vai se interpor entre as duas arcadas aqui, ó, mais ou menos nessa posição aqui. E ele vai deixar a parte posterior da arcada livre para que ocorra a extrusão, ou seja, os dentes vão crescendo, mais ou menos isso, até se encontrar com os dentes superiores e anteriores. E a parte anterior, isso aqui vai sendo deformado. A pré-maxila, que é essa região aqui anterior, vai tendendo a ficar mais estreita, mais atrésica e vai tendendo a criar uma mordida aberta. Depende da intensidade e da frequência desse hábito. Tem pacientes que ele chupa o dedo só à noite, quando vai dormir. Tem pacientes que não, é o dia todo com o dedinho lá na boca. E aí, o que é que vai acontecer? Dependendo de por quanto tempo isso vai prolongar, mais complicado. Na realidade é uma coisa que ninguém ensina a criança, é uma coisa meio que instintiva. É comum você encontrar alguns pacientes que falam assim, quando fui fazer a ultrassonografia do meu filho, fui tirar a foto do bebê, né, que hoje em dia tem todo o marketing em cima disso, e já estava chupando o dedinho na boca, no útero da mãe. Então, se você encontrou isso daí, não ache bonitinho nem incentive não, já fique de olho. E essa criança, assim que for realizado o parto, fique de olho no berçário, porque com certeza esse hábito já vem desde o intrauterino, com certeza vai tender a levar esse dedo à boca e a ocasionar esse problema da mordida aberta anterior, tá? Então assim, às vezes a avó, tão bonitinho, o neném chupando o dedo. Bom, se vovó depois vai pagar a conta do ortodontista, então deixa chupar dedo, mas a princípio não tem nada de bonitinho. Assim que possível você deve tirar. Vamos lá, nasceu o bebê e a primeira coisa que você vai fazer, chegou lá no berçário, se notou que o bebê está colocando o dedinho na boca, primeira coisa, tenta evitar isso daí, coloca uma luvinha. Não tem luvinha, coloca uma meia, bota uma meinha nas mãos para que não leve o dedo à boca. Quanto mais cedo você evitar esse hábito, melhor para você, porque lá na frente vai ser mais trabalhoso. Dos três problemas que a gente tem com interpositores, seria chupeta, o hábito de chupar dedo e a mamadeira noturna, o dedo é o mais complicado de remover. Por quê? Porque ele está literalmente sempre à mão. Então a criança precisou, bota o dedo na boca, bota o dedo na boca. Certo? Então alguns pais, eu vou passar pimenta no dedo do neném. Aí o moleque vai lá, chega à noite, coça o olho, e aí o olho vai para o hospital com o olho inchado, não sei o quê. Então não é por aí. A primeira coisa que a gente faz é conversar com a criança. Olha, esse hábito que você tem de estar colocando o dedinho na boca, está alterando a arcada, está entortando seus dentinhos, ó. Então vai ficar com essa mordida aberta aqui e é importante que a gente pare de fazer isso para poder os dentinhos voltarem para a posição correta. Às vezes a mãe não tem muito recurso, ela já conversou com ele, mas não tem recurso de idade. Então, às vezes, quando você traz o moleque no consultório, por exemplo, é comum eu pegar uma criança que chupa dedo, chupeta, com uma certa idade já, 3, 4, 5 anos, 6 anos de idade, preparo uma série de modelinhos, umas maloclusões, são os modelinhos de acrílico, de pacientes realmente que tiveram problemas de mordida aberta. Alguns casos se transformam em casos cirúrgicos. Eu vou mostrar, olha, se você não parar de chupar o dedo, vai ficar assim, assim. Então mostro lá para ele, você quer ficar assim? Vai ter que usar aparelho depois para fazer isso. Bom, primeira coisa é conversar. Às vezes, durante o dia, essa criança vai se policiar e sem querer ela vai, porque aquilo é um hábito, ela já está acostumada a fazer aquilo. Sem querer ela vai e põe o dedo na boca. Então tem algumas técnicas. Primeiro você tem que explicar para ele, olha,
isso aqui está te fazendo mal, está incomodando, está estragando o seu sorriso aqui, modificando os dentes de posição, está te fazendo mal. Então a gente vai ter alguns lembretes para te lembrar. Então, por exemplo, existem umas bases de unha que tem um gosto bem esquisito, um gosto tipo alho, alguma coisa assim bem estranha. Aqui no Brasil existe isso, alguns fabricantes de cosméticos passam isso. Então atenção, não é colocar indiscriminadamente esse troço, sim falar para a criança. Então eu vou colocar esse negocinho aqui no seu dedo. Quando você sentir um gostinho estranho, você vai lembrar e aí você tira o dedinho da boca. E à noite tenta colocar alguma luvinha ou enrola o dedo dele numa gaze lá que ele não consiga fazer o vácuo na arcada. Então a primeira coisa, você tem que conversar com a criança. Porque o dedo para a criança tem um mecanismozinho psicológico aí, que é como se fosse uma companhia para ele. É como se fosse o seio da mãe, ou seja, tem alguém ali com ele. Não tem ninguém com ele, é um amigo imaginário. Ele coloca o dedo lá e tem a sensação de que tem alguém a mais ali com ele. O dedo que está ali na boca, então ele se sente acolhido como se ele estivesse no seio da mãe. Então, opa, tem alguém aqui comigo, na realidade não tem ninguém. E aí cria uma dependência desse dedo. E não é simplesmente você chegar lá e cortar o hábito, você tem que conversar direitinho para ele saber que ele não é um castigo, não é uma punição. Se alguém tem culpa dele ter desenvolvido aquele hábito, se alguém tem culpa na história, talvez tenham sido os pais que tenham deixado aquilo ir passando, a avó, o avô, que tenham deixado achando bonitinho, passou a mão na cabeça e agora, de repente, quando ele está com 5, 6, 7 anos de idade, menino, tira a mão da boca, que coisa feia, não sei o quê. E ele se sente punido por uma coisa que ele antes achavam bonitinho, antes achava engraçadinho, agora não pode mais. Por que não pode mais? Então agora que ele já tem o hábito, quanto mais esse dedo vai demorando a ser removido, pior. Bom, quer dizer que todo mundo que chupa dedo vai precisar de aparelho? Não, a princípio vai ter uma conversa. Tem uma das técnicas, essa mais simples, de passar esse tipo de base, que é um lembrete para o paciente. Vamos supor que essa basezinha lá que ele colocou não funcionou. Então tem uma outra técnica que você pode fazer, isso aí você vai vir no consultório, e aí, por exemplo, tem uma grade lingual, essa grade pode ser fixa ou removível, mas normalmente o ideal é que ela seja fixa. Então tá lá a gradezinha, então tem uma gradezinha no aparelho que fica preso nos molares lá, soldado uma barrinha com uns grampinhos, que impede que a criança coloque o dedo. Então tem que ser uma coisa arredondadazinha, que não vá ferir o paciente. Já teve pais que chegaram aqui no consultório e falaram assim, ó, eu quero que você bote um negócio aí que fure o dedo do meu filho, porque fure o dedo para ele se lembrar, não sei o que, como se fosse um castigo. E não é por aí. Aí o neném vai ficar com raiva, o moleque vai ficar com raiva. Você tem que chegar para ele e falar, olha, isso aqui é um lembrete, tá? Toda vez que você pôr o dedo na boca, porque está acostumado, está habituado, sentiu que bateu na grade, vai ficar incômodo para ele fazer aquilo ali e ele vai acabar sendo incentivado a deixar aquilo ali. E sempre coloca um prêmio para a criança. Olha, se você parar de chupar dedo, a gente vai comprar aquele jogo que você está afim de comprar, aquele brinquedo que você está sonhando, ou vai fazer aquela viagem, vai fazer aquilo. Tem que ter alguma recompensa, que ele, poxa, eu vou deixar disso, mas vou ter uma recompensa de uma coisa legal, entendeu? Que você tem que trocar uma coisa pela outra e o paciente vai se sentir prestigiado. Poxa, tive uma coisa que para mim está sendo difícil, parar com esse hábito que está há um tempão, mas vai ter uma recompensa ali na frente que a gente vai conseguir fazer isso aí. Ele não consegue entender muito bem a questão dos dentes, tá? Vai entortar, não sei o quê. Quando ele vem no consultório que você mostra um bocado de dente torto para ele, uns modelos de dente torto ou fotografias, e mostra uma arcada perfeita, um sorriso bonito, não sei o quê. Só, você quer ter dente como? Assim ou assim? Esse aqui era do cara que chupava dedo. Esse aqui é o sorriso que você pode ter se você parar de chupar dedo aí. Então, assim, a criança vê naquilo ali um atrativo. Poxa, realmente eu não quero ficar com a boca assim, eu quero ficar daquele outro jeito, eu quero ficar com um sorriso bonito. E aí você vai conversando com a criança. Mas, de todos, o mais complicado realmente é o dedo. Então essa barrazinha aí, ela existe? Existe. Uma outra técnica que existe, que é um aparelho fixo, são alguns esporões que são colocados. Então são realmente uns ganchinhos, esses ganchinhos eles incomodam. Não chega a furar mesmo, mas machuca um pouquinho. Um outro detalhe, o dedo ele vai tender a deixar o paciente com a mordida aberta anterior, tá? E aí o paciente, quando vai engolir agora, se ele não colocar a língua aqui para fechar esse espaço, a comida sai voando. Então aí vai criar um outro problema, que é a deglutição atípica ou adaptada no caso. Normalmente quando você vai engolir, estão lá os dois incisivos, esses dois dentões aqui superiores, e a ponta da língua ela toca numa região chamada papila, que fica atrás desses dois dentes, e ela faz esse movimento aqui de pressionar o alimento no palato, que é o céu da boca,
e o alimento é deglutido. A gente não come assim, na realidade a gente come assim, a língua faz isso. Quem faz assim é a girafa, que vai lá, pega o capim, puxa e consegue fazer a sua alimentação. Mas a princípio, então se tem aquela mordida aberta, a língua vai ter que vedar aquele espaço ali para poder ter a deglutição. E aí o problema já vai ficar mais complicado, porque o dedo que está fora da boca, mas está sempre à mão, é difícil você tirar, já a língua já está dentro da boca. Então já vai ser mais complicado ainda para a gente fazer isso daí. Aí com certeza a gente vai buscar auxílio para ajudar a corrigir esse problema com os nossos colegas da fonoaudiologia. Então aí vai fazer um trabalho em cima de deglutição. E aí a coisa já começa a ficar um pouco mais salgada, porque vai juntar tratamento ortodôntico, tratamento com fonoaudiólogo, e tudo isso poderia ser evitado em grande parte simplesmente por evitar o dedo ser sugado, deixar esse hábito permanecer. Caso a criança foi lá no berçário, você colocou a luvinha lá, ou a meiazinha na mão da criança, do bebê, e não funcionou. Uma outra opção que você tem é de tentar substituir o hábito do dedo pelo hábito da chupeta. Tudo bem, chupeta não é um bom hábito, mas é muito mais fácil de você remover depois. Então você entra com a chupeta. Primeiro oferece a chupeta ortodôntica. Ah, o molequinho lá no berçário já estava chupando dedo. Compra a chupeta ortodôntica, tá? Que ela é melhor do que a chupeta normal. Poxa, não conseguiu pegar a chupeta ortodôntica. Compra a chupeta vagabunda mesmo, a mais vagabunda que tiver, a mais baratinha lá, que é mais fácil ele pegar. Uma vez que ele pega essa chupeta comum, continua mantendo a luvinha para ele esquecer o hábito de... Uma vez que ele descontinuou aquele hábito ali, rapidinho você depois remove essa chupeta. Tem um outro vídeo que a gente vai falar especificamente da parte de chupeta, de mamadeira, e aí a gente vai abranger mais isso aí. Mas por hoje, a dica em relação a paciente que tem hábito de chupar dedo, a princípio seria essa, tá? Muita coisa você pode resolver em casa, isso aí faz parte da ortodontia preventiva. O trabalho da gente como ortodontista não é só colocar aparelho, e sim fazer a parte da prevenção, orientar você, meu amigo, minha amiga, que tem filhos nessa idade aí, que está com o hábito de chupar dedo, tentar evitar esse problema aí para a coisa não ir necessitando de um tratamento ortodôntico, às vezes ortodôntico e fonoaudiológico, às vezes ortodôntico, fonoaudiológico e ortognático, cirúrgico. Depende de uma cirurgia, às vezes, para fechar uma mordida aberta. Então, grande parte disso aí pode ser evitado, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like aí se a gente estiver aqui no YouTube, ou compartilha se a gente estiver aqui no Facebook. Assina nosso canal aí no YouTube, que sempre vai ter uma dica para você. Não só para você, pai e mãe, mas também para você, dentista, que tem interesse nessa área, tá bom? Então fica aqui um forte abraço do seu amigo Walter Câmara Lins e até o próximo vídeo.